Olá, hoje nós vamos começar o estudo de séries e sequências, né? É, Esse é um conteúdo que ele tem uma aplicação muito interessante na física e na química, né? E também tem aplicações dentro da própria matemática, né? Ou seja, o estudo de séries e sequências eles ajudam a fundamentar elementos que nós já estudamos em cálculo 1, como por exemplo o estudo de estudo de áreas. Já já eu vou mostrar para vocês qual é essa relação, né? E também ela, além essa relação com a matemática, ela também traz uma perspectiva também filosófica, né? E para isso, para uma discussão nesse sentido, eu destaco o paradoxo de Zenon ou de Zenão, como alguns preferem, tá? E também vou tentar apresentar para vocês, eu mando o link de um artigo, de um vídeo que eu achei muito interessante sobre esse assunto, né? E agora eu começo introduzindo o próprio conceito, né? O que é uma sequência, né? O que a gente pode pensar sobre uma sequência, né? Então é o seguinte, eu pesquisei em alguns livros e tal, né, para tentar trazer uma melhor explicação. Afinal de contas, a gente, né, estamos vivendo um momento difícil e não sei se a gente vai retornar rápido. Então eu fiz uma pesquisa em vários livros e tal, né? E a melhor que eu encontrei é o do livro do Stewart, né? Do Stewart, né? James Stewart, de cálculo 2, né? Onde ele traz a seguinte definição, né? A sequência é uma lista de números escritos de maneira ordenada, né? Podendo ser representado de uma determinada forma, né? O A1, A2 até o AN, né? E a gente vou apresentar para vocês também na sequência essas relações aí, né? Uma grande característica ou talvez uma das maiores diferenças, né, que a gente vai confrontar, porque a gente pode pensar qual foi o primeiro momento que a gente teve contato com as sequências, né? O primeiro momento que eu acredito que vocês tiveram contato com as sequências foi no estudo no ensino médio de progressões aritméticas e progressões geométricas, né? A grande diferença agora é que nós vamos discutir, né, sequências infinitas, né? Então, o que seria uma sequência infinita? Uma sequência infinita, como o próprio nome diz, ela é infinita, né? E a gente vai apresentar algumas relações aí para vocês também, tá legal? Bem, como eu tinha falado para vocês, né, uma sequência, a forma de escrevê-la é uma lista, como eu falei anteriormente, são uma lista de números escritos de maneira ordenada, podendo ser representados da seguinte forma, né? Então, A1, A2, A3 e continua isso até o AN e também ela continua a sequência, né? E um grande destaque que A1 é o primeiro termo, A2 é o segundo termo e assim por diante até chegarmos no AN e esse é denominado o enésimo termo, né? E para essa disciplina, como eu também já tinha dito, nós vamos estudar as chamadas sequências infinitas, que o próprio nome diz são infinitas, mas que de modo geral o que acontece nessa situação? Acontece o seguinte, que para cada termo AN vai ter um sucessor AN mais um, né? Então, uma das características que a gente vai assumir para sequências infinitas é essa, né? Que para cada termo da sequência sempre vai ter um próximo, né? Uma outra coisa que a gente vai destacar também é que, olhando numa perspectiva, e essa perspectiva é uma perspectiva importante, a gente pode associar o conceito de sequências como as ideias de função, né? E daí pode surgir o questionamento, mas como assim, né? Então, o que a gente pode pensar? Note que cada inteiro positivo n existe um correspondente a n. Então, vamos voltar aqui, ó. Para cada inteiro positivo n existe o seu correspondente. Então, o primeiro termo, o A1,
o segundo termo o A2, o terceiro termo o A3. Então, esse termo aqui é o meu inteiro positivo, né? Então, cada inteiro positivo n existe um correspondente a n. Então, para o meu primeiro termo, eu vou apresentar algumas sequências para vocês também. O meu primeiro termo, o A1, existe uma correlação entre o primeiro termo, que é um inteiro positivo, com seu correspondente a n. E nessa perspectiva, a gente também pode pensar da seguinte forma, né? Bem, se eu estabeleço uma relação de sequências com funções, eu também posso pensar nas questões de domínio e contradomínio, né? Bem, então vamos pensar no seguinte, ó, quem seria o meu domínio, né? Ó, o primeiro termo, o 1 vai me relacionar com o primeiro termo, o 2 vai me relacionar com o segundo termo, e assim vai indo. Então, o meu domínio é o conjunto dos inteiros positivos e o contradomínio é o conjunto dos números reais. Então, aqui, ó, por exemplo, ó, como daí posso colocar assim, o 1 com o A1, o 2 com o A2, o 3 com o A3 e o N com o AN, né? E como eu coloco aqui, e o que isso pode ajudar, né? Bem, o fato de a gente estabelecer uma relação com a ideia de função, a gente pode ter a própria ideia do par ordenado, que é esse termo aqui, né? O par ordenado 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, n a n, e como é uma sequência infinita, n mais 1 com a n mais 1, e assim vai indo, né? E, além disso, o fato de nós começarmos a olhar para uma sequência como sendo uma função, nós também temos, além da questão do par ordenado, essa ideia de estabelecer a relação de domínio e contradomínio, né? Nós temos também agora a possibilidade de fazer uma construção gráfica de uma sequência. Construção gráfica, sim. Lógico que ela não é uma construção gráfica como a gente viu nos anteriores, né? A construção gráfica vai se remeter somente aos pontos, né? Por quê? Porque o meu domínio é o conjunto dos inteiros positivos, tá? Então não existe uma sequência assim, 1.1 com A11, né? Não existe uma sequência 2,3 com o termo 2,3. Não, é o termo 1 com o A1, o termo 2 com o A2, 3 com o A3 e assim vai indo, tá legal? Aí, uma outra coisa que eu pesquisei também foi o seguinte, que em alguns livros os autores adotam a notação f de n, né? Existem livros que os autores adotam isso daí. Para o nosso estudo, né, e como eu falei para vocês, eu estou utilizando como base para a elaboração dessas videoaulas o livro do Stewart, né? Nós vamos adotar essa notação aqui, ó, AN. Eu vou até dar um zoom maior aqui. Nesse cara aqui, nós estamos olhando para esse elemento aqui, AN, tá? E a notação dele é essa aqui, entre chaves, AN, tá? E um outro elemento interessante também nesse estudo é que algumas sequências podem ser definidas por meio de fórmulas para o enésimo termo, tá? Então, vamos colocar alguns exemplos para vocês aqui, ó. Então, ó, AN é do tipo n mais 1, n sobre n mais 1, a n é menos 1 elevado a n mais 1 sobre 3 elevado a n é raiz de n menos 3 para n maior ou igual que 3, a n é o cosseno de nπ sobre 6 para n maior que 0. Bem, vamos pensar o seguinte, né? Nessas duas últimas aqui, né? O que acontece nesse caso aqui? Por que tem que ser n maior que 3? Porque se eu colocar qualquer valor menor que 3, eu vou ter uma resposta negativa. E não existe raiz de número negativo para os números reais, tá? A mesma coisa aqui, né? No cosseno de nπ não é a mesma coisa, mas como nós estamos trabalhando com os inteiros positivos, né? Nós vamos assumir para n maior que 0 os elementos aqui também. Então, eu posso colocar o 0, vai dar 0, né? Vou ter resposta, mas eu posso colocar outros elementos aqui para n maior ou igual que 0, né?
Bem, então daí continuando nossos estudos sobre as séries, as sequências, eu coloquei a seguinte situação. Eu montei num software os elementos do domínio, né? Ó, pode observar que eu coloquei o domínio aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e fui até o 15, podendo se estender um pouco mais, e pedir para ele me dar as respostas, né? Então, quando eu substituir o valor 1, vai ficar meio. Vamos olhar lá, ó, o que acontece, ó. Então, substituir por n igual a 1. Então, ficou A1 é 1 sobre 1 mais 1. 1 sobre 2, meio. Então, cada valor de n que assume a minha sequência vai substituir os valores de n no meu contradomínio aqui, tá legal? Então, nesse sentido, eu substituí o valor 1 deu 0,5, quando eu coloquei o 2 deu 0,6667, o 3 0,75, 4 0,8, 5 esses 0,83, o 6 0,85 e assim foi indo até nós olharmos o número 15. Então aqui eu tenho o par ordenado, 1, 0,5, 2, 0,6, 3, 0,75, 4, 0,8, 5, 0,83, 6, 0,85, 7, assim continua, né? 7, 0,875 e assim vai indo. Então eu tenho os pares ordenados aqui, que são esses elementos que eu comentei com vocês aqui, são esses pares ordenados aqui. E o fato de nós termos os pares ordenados, eu também posso ter a minha sequência, eu posso ter o meu gráfico. Então, o que eu acabei fazendo? Eu também pedi para ele plotar o gráfico dos pontos. Então, a grande diferença aqui no caso, vou dar um zoom menos aqui, para a gente observar essa relação. Um pouquinho. Olha lá, o que a gente pode observar. Então, quando eu coloquei o ponto 1, deu 0,5, ponto 2 deu 0,6667, o 3 e assim vai indo. Então, o que eu quero que fique claro é que quando eu estudo sequências, né, não existe a formação da curva, é simplesmente o ponto. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com um conjunto dos inteiros positivos. E quando eu falo dos inteiros positivos, quem são o conjunto dos inteiros positivos? É o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, assim vai indo. Então, não existe elementos diferentes desses aí. Ou seja, não existe 1,1, não existe 1,2, não existe os números irracionais nesse domínio, né? Então, isso é uma coisa que tem que ficar bem distinta do estudo de funções, né? Nas funções nós tínhamos essa correlação aqui, né? E aqui já no caso a gente não tem, né? A outra sequência lá, que é a sequência menos 1, né? Menos 1 elevado a n mais 1, sobre 3 elevado a n, né? Então eu também montei aqui, vou dar um zoom. Então, ó, quando eu coloquei o 1, deu menos 0,667, o 2, 0,333, o 3, menos 0,14, o 4, 0,061,728. Então, o que está acontecendo nessa sequência aqui? As mesmas características, eu tenho os pares ordenados, a diferença é que existe uma alternância nos sinais, né? E essa alternância nos sinais se deve a esse menos 1 elevado a n. Então, quando eu substituo 1, menos 1 elevado a 1, todo número negativo elevado a expoente ímpar permanece o sinal. Então, menos 1 elevado a 1 dá menos 1. Multiplicando por 1 mais 1, 2 sobre 3, dá o resultado de menos 0,6667. Agora o 2, né? Menos 1 elevado ao quadrado, todo número negativo elevado a expoente par fica positivo. Efetuando a operação aqui, nós obtemos 0,333. E as mesmas coisas acontecem para esses valores aqui também. Então, o que a gente pode observar é que existe uma alternância nos resultados. E nesse fato de ter essa alternância, a gente tem um gráfico também. Então, o que a gente pode observar? Que quando eu coloco o ponto 1, deu o valor menos 0,667.
Quando eu coloco o ponto 2, deu 0,333. Quando eu coloco o 3, deu menos 0,14. Quando eu coloco o 4, vai 0,061. Né? O 5 já é um valor negativo. O 6, então existe uma alternância nos valores aqui apresentados. Tá? E a outra sequência também é a sequência raiz de n-3 para n maior que 3. Nesse caso aqui, ó, também eu montei aqui, ó, e a grande característica desse daqui, ó, que eu quis também mostrar é o seguinte. Que quando eu coloco o 1 e o 2, ele não me dá respostas. Ele já começa a dar valores a partir do 3. Por quê? Como eu disse, não existe raiz de números negativos no conjunto dos reais. Então, esses aqui ele não vai fazer sentido para ele não vai entender. Então, quando eu coloco 3, 3 menos 3, 0, raiz de 0 é 1. Quando eu coloco 4, 4 menos 3, 1, raiz de 1 é 1. 4, 5, 5 menos 3, 2, deu 1,40 e assim vai indo. Então, mesmas características, eu tenho o par ordenado, né? Eu tenho o par ordenado e com o par ordenado eu também posso fazer a construção gráfica desses elementos. E aí, no caso, eu tenho ali, ó, quando 3, 0, 4, 1 e assim vai indo. Lembrando, novamente, que não existe elementos entre o primeiro e o segundo termo.